Oi, meus amores. Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da gente adquirir o amor próprio, o autoconhecimento e alcançar uma plenitude para a gente construir relacionamentos saudáveis, duradouros. Conseguir avaliar um parceiro ou uma parceira para a vida de forma consciente. Porque se eu e você estivermos cheios de carências, cheios de expectativas e necessidades, provavelmente nós não vamos conseguir vibrar no amor e sim na falta, e sim na escassez, e sim no ego. E relacionamentos saudáveis, eles precisam do amor, para que eles se fortaleçam. O primeiro tópico é o amor próprio. Nós esquecemos de se dar o que a gente tanto quer do outro. Quando somos crianças, aprendemos a receber. Nós aprendemos que amor é alguém trabalhar para trazer para dentro de casa um alimento. O amor é ter saciedade de necessidade. Já viram as pessoas trabalhando para suprir a necessidade da casa? Aprendemos que amor é validação. É assim que aprendemos na nossa infância. Já percebeu que uma criança, quando ela sai do quarto arrumada, ela procura o pai e fala assim: pai, como estou vestida? Estou bem? E o pai olha e fala: cadê a calcinha por baixo da roupa? A calcinha não, cadê o short por baixo da saia? Isso aqui tá muito curto. Então aquela criança está procurando uma validação. E tá tudo bem. Está correto. Aí essa criança vai começar a crescer. Na fase da adolescência, ela se conecta com outro e pensa: nossa, que emoção, que prazer de estar com essa pessoa. Só que ela não sabe regular as emoções e o que ela faz se entrega sem medida, sem avaliar primeiro o caráter. E essa criança, essa adolescente, pensa que relacionamento é receber. Eu preciso receber a atenção, o afeto, a validação, os elogios. E a emoção dessa criança está muito ligado a como o outro trata ela. Se o outro trata ela bem, a emoção dela tá lá no alto. Mas se o outro tem um dia difícil e não tá tão bem, o dia dela vai lá para baixo. E fica oscilando as emoções, sabe? Sem saber diferenciar o que é do outro, o que é dela. Porque ela aprendeu que se o pai ficar com raiva naquele momento ali, por ela ter desrespeitado, ela também tem que ficar triste. Ela não entende que se deve o perdão para ressignificar e transformar um comportamento. Então que ela pensa: ai, ele tá chateado comigo, eu também vou ficar chateada. As emoções dessa pessoa estão sempre girando em torno de alguém. E dependendo da criação, geralmente uma adolescente, ela tá muito numa energia, né, muito grande, então às vezes está muito focada em relacionamento. Os pais podem ser que não estão aproveitando esse momento para colocar numa atividade física, em canalizar a energia dessa adolescente, que fica muito livre para pensar e foca muito em relacionamento. E isso vicia. Então, o amor próprio, ele é a regulagem. Ele que ajuda a gente a se alinhar com o nosso eu, para que a gente volte para dentro. Então é necessário nós trabalharmos em nós esse amor próprio, que também é algo que a gente pode aprender. O amor próprio, ele vem para ajudar a gente a se validar, a gente se elogiar, trabalhar essa voz interna, esse diálogo, que nos ajuda a filtrar o que é do outro, o que é nosso, e ele nos protege também. Ele nos ajuda a ler sinais, a ser alerta dos perigos. Esse diálogo interno é uma voz que praticamente é como se Deus estivesse falando com a gente para a gente ter certos cuidados. É a voz da intuição, melhor dizendo. Então é necessário. O amor próprio, ele ensina a gente também a se valorizar, a se amar, se acolher, a se sentir segura da vida, de si. Porque o amor, ele ensina a gente a cuidar da gente mesmo. Então, quando a gente cuida da gente mesmo, a gente começa a confiar que a vida, a gente consegue dar conta. E é claro que isso não isenta ninguém de querer um relacionamento para receber, porque, gente, não existe você estar no relacionamento para você estar sozinho ali, né? Claro que uma hora a gente vai transbordar no outro. Mas quem está na carência não transborda, porque ela está sempre na falta. Então, o amor próprio, ele é responsável por nos ajudar a se nutrir, a regar as nossas sementes, a ressignificar, ver o que a gente está precisando melhorar ou não. Entendeu? E o autoconhecimento, ele é muito importante, porque quando a gente para, tem tempo para refletir sobre nós, a gente aprende a ficar sozinhos, a saber o que a gente quer ou não, nós aprendemos que também temos o poder de escolha. O autoconhecimento é você aprender melhor sobre si e o que você quer escolher, ou seja, uma alta responsabilidade que você também tem. Então você entende o que te faz bem ou não, você sabe qual é o teu estilo de roupa, você sabe que opiniões das pessoas, elas vêm sim para algumas vezes te proteger, mas você precisa avaliar para saber se aquilo é certo ou não. Você começa a ter em você
a sensação de que você sabe se cuidar, porque você se conhece. Então, quando nós estamos nesses dois pilares construídos, também chegamos a uma certa plenitude. E plenitude não é a ausência de problemas, não é a ausência de dívidas ou sonhos, é pelo contrário. É a gente, mesmo com problemas ou que seja, a gente olhar para dentro e falar, eu sei que eu vou conseguir, eu tenho um Deus, eu vou dar conta. E a gente trabalhar para conquistar aquilo que a gente deseja, sem estar sempre colocando a responsabilidade da nossa vida em alguém. E aí é que a gente cria a paz, a tranquilidade para a gente escolher, avaliar melhor. Quando eu e você abrimos o nosso coração para encontrar alguém, para se relacionar, nós já estamos regulados nas emoções, então a gente não vai entrar num jogo de paixão, no jogo do ego, naquele jogo que a pessoa conquista e brinca os nossos sentimentos, faz joguinhos. Nós aprendemos a ler sinais porque nós somos verdadeiros com a gente mesmo, então a gente sabe ler sinais. E aí, meus amores, é onde a gente precisa aprender a escolher. Quando você tem um autoconhecimento, nós vamos olhar o outro. A primeira característica que a gente quer encontrar é a aparência, né? Pra ver se a gente vai gostar da aparência. Gostando da aparência, a gente começa a olhar outras coisas que importam de verdade, que é o conteúdo daquela pessoa, que tem por dentro. E aí aquela pessoa começa a se revelar no período que nós precisamos estar sóbrios, gente. A gente precisamos estar lúcidos, sem paixão, para poder a gente entender quem é ele, aquela pessoa. Aí a gente vê se aquela pessoa tem sonhos e projetos parecidos, se aquela pessoa tem metas, se aquela pessoa tem projetos. E é ali que a gente passa a admirar o outro e a gente quer comprar aquilo pra gente. Por que comprar? Porque relacionamento é uma parceria. É como se fosse uma sociedade. Você agora, quando se relaciona, passa a viver os sonhos e os projetos do outro junto com ele. Então você se torna o apoio, você se torna o telespectador, a pessoa que vai orientar, que vai potencializar o outro para ele poder flutuar, alçar voos, né, na carreira. É você agora que é a companheira para poder aplaudir o outro, para poder admirar ainda mais aquela pessoa nas conquistas dela. É ali que você vai depositar essa confiança, essa lealdade. Então, você precisa saber se aquela pessoa também tem o mesmo ritmo de vida que o seu. Se aquela pessoa, vamos supor, aquela pessoa, ela precisa ter o mesmo ritmo que o seu, pelo menos parecido. Porque vamos supor que você seja uma pessoa mais tranquila, não gosta muito de visita, descobriu que você não é de muitas amizades, que você gosta de date leve, nada daquele barulhada, você não gosta de noitada na rua, pra viver sempre. Então você precisa saber se aquela pessoa é mais tranquila, se gosta das mesmas coisas que você, porque não adianta também você escolher uma pessoa, porque é uma pessoa cheia de projetos, uma pessoa que realmente quer crescer e tem ali tá cultivando na vida dela algo que você admira, mas aquela pessoa também tem que estar compatível com o teu ritmo, porque vocês vão compartilhar tempo juntos. Vamos supor que essa pessoa seja muito da noite, vive muito de balada, vive muito de curtição, isso vai te distrair do teu propósito, isso vai te trazer uma perturbação, vale a pena. Tudo é calculado quando você quer se relacionar e não é sobre perfeição, porque ninguém é perfeito. Aí vamos supor que isso seja algo normal, se a pessoa está sempre embalada, sempre em pagode, sempre em festinha. Isso pode não drenar a energia daquela pessoa, mas se drena a tua, vale a pena você avaliar. Porque você também vai ser companhia daquela pessoa. E uma vez ou outra é uma coisa, agora quando é sempre, é um pouquinho difícil, né? E tem uma outra coisa. Às vezes você não tem sonhos de ser mãe. Então você tem que observar se o sonho daquela pessoa de ser pai já foi ou não realizado. Porque algumas pessoas têm sonho de ser pai. Às vezes você não vai querer dar um filho para aquela pessoa. Pelo menos não naquele momento. E aquela pessoa quer. É injusto se você ficar com uma pessoa com você não quer suprir o sonho dela, porque depende diretamente de você, e você ficar com aquela pessoa. Ou caso você gostou da pessoa e aquela pessoa tem bastante filhos, ou tem filhos e você não gosta de criança. Não vale a pena você continuar esse relacionamento porque você vai competir com aquela criança. Na verdade, o relacionamento ele precisa de uma parceria. Você passa a cuidar daquela criança porque você passa a amar o que é do outro, sabe? Você quer somar, agregar. Então não adianta você estar num relacionamento com uma pessoa que você não vai somar nos sonhos dela, porque aquela criança se torna uma realização que precisa a longo prazo de cuidado. Tem mais uma observação. E várias, né, gente? Se eu for falar, vai ter muitas. Mas se você for uma pessoa insegura, não ter trabalhado isso dentro de você, também é uma falta. Falta de você se olhar e achar uma pessoa autossuficiente para um relacionamento, achar que você é uma boa escolha, achar que você é uma ótima opção. Você vai vibrar com ciúme. Vamos supor que aquela pessoa seja uma pessoa pública que precise trabalhar com mulheres, com homens. Aí você, por conta da sua insegurança, começa a querer competir, reclamar que aquela pessoa está ali conversando com o sexo oposto, ciúmes excessivos, ciúmes bobos, criados por
insegurança e não por uma verdade, por uma prova real. Enquanto que aquela pessoa está naquele lugar de trabalho levando sustento para dentro de casa. Então é necessário a gente ter uma admiração pelo trabalho da pessoa e ver se a gente consegue ficar com a pessoa naquela posição de trabalho. Por exemplo, quem é advogado, ele vai ficar numa sala com uma mulher. Então, se eu e você formos inseguras ao ponto de a gente não confiar no nosso marido, no nosso parceiro, também vamos atrapalhar a carreira profissional dessa pessoa. E é necessário que a gente também esteja focado, mesmo no relacionamento, nos nossos sonhos e objetivos, porque é uma troca. A pessoa vai comprar nossos projetos também. E é um tentando ajudar o outro a subir os degraus. Então, gente, a importância da gente estarmos nutridos de nós mesmos, uma vida plena, construindo nossos sonhos, nossos projetos, estarmos focados nisso, é que a gente não coloca ninguém no pedestal, não se envolve por paixão ou carência, e assim construímos um relacionamento saudável e avaliando os fatos, sem querer mudar o outro. Eu, um tempo atrás, estava com uma pessoa que falou assim, nossa, esse homem deixa a mulher andar de short curto na rua, eu não deixaria minha mulher andar de short curto. Eu falei, então, você não seria o marido dessa mulher, porque se por acaso você ficar com alguém que anda de short curto e você quer mudar essa pessoa, você não está sendo um homem respeitoso. Então você encontra uma pessoa que use roupa maior. É só isso que você precisa fazer. Porque, gente, é questão de autoestima. Tem pessoas que gostam, então a gente tem que respeitar. E tudo é um contexto. Até mesmo o fato de você encontrar um homem que tenha filhos e aqueles filhos não for crianças educadas, for crianças invasivas, bagunceiras, que rabisca tudo. Você precisa rabiscar tudo. Tô falando parede. Tô falando rasgar livro, destruir crianças que têm uma saúde boa. Vai ali, destrói tudo e o cara não faz nada. Ou você, como mãe também, deixa teu filho fazer tudo, o cara também precisa avaliar você pra saber se você é uma boa ou não parceira. Porque é muito ruim o cara chegar na tua vida com teu filho criado e ter que mudar isso. Então, gente, nós não somos mãe nem pai de ninguém. Estamos querendo construir algo sólido baseado naquilo que a gente já encontra pronto. Ou se tiver que ajustar, que seja algo leve. Ajustes legais, necessários. E não ajustes que envolvem maturidade. Porque o relacionamento, de fato, é para pessoas que realmente querem estar dispostas a viver isso. E que tem uma certa maturidade, né? É isso, meus amores, se conheçam. Adquira esses pilares, vai procurar vídeos, ajuda psicológica, o que seja, para vocês tratar o que precisa ser tratado antes de se relacionar com alguém, tá bom? Eu estou fazendo isso. Isso aí é algo que precisa ser recíproco, tá bom?